Olá, traders! Bom dia! Vini Lang aqui, fazer a atualização do Bitcoin, que segue em tendência de baixa, tá? E vou passar aí minha estratégia para o Bitcoin essa semana, tá? Essa semana não, esse dia de hoje. Estou comprado, inclusive, mas não recomendo também. Estou comprado aqui, mas já coloquei o stop aqui na região dos 39.515, tá? Que é um ponto importante. Já vou falar aí sobre uma forma mais clarinha. E é isso, então se inscreve no canal e vamos para análise então do Bitcoin. Vou passar um pouco de microcontagem aqui, já que pode servir como aprendizado, mas só dando um disclaimer que eu não opero microcontagens em tempos gráficos menores, tá? É mais uma base assim para tempos gráficos maiores, tá? Eu digo tempos gráficos menores aqui 1 hora, tá? Para mim 1 hora já seria aqui microcontagem. Mas beleza. Dito isso, estou comprado em Bitcoin. A gente fez aqui um price action interessantíssimo nessa região aqui. Tudo isso aqui, tá? O que para mim é um price action de fundo. A gente tem os volumes aqui decrescentes nesse bullish falling edge. A gente tem aqui esse price action aqui desses dois martelinhos com esse engolfo que é muito bom, e a gente respeitou essa região também após, tá? Então, por causa disso eu tô comprado aqui, tá? A gente deu gatilhos também, análise de sentimento aqui, liquidações, divergência no CVD e Rachel caindo, tá? Então, alguns gatilhos assim para um scalp, tá? Essa era a ideia, porém temos muita resistência acima, tá? Então eu até já tô com ordens aqui para abrir um short de hedge nessa posição aqui, né? Entre 41.600 e 42.570, que seria essa região aqui. Então, para mim, se o preço vier, especialmente aqui na região desse VPVRzinho e desse VPVRzinho aqui do ponto de controle do range anterior, pode ser uma oportunidade de venda, tá? E especialmente se a gente for pensar agora em microestrutura, faria sentido, tá? Então, ponto de vista de Elliott e Fibonacci agora, se a gente fosse querer contabilizar aqui microestrutura, né, que eu comentei para vocês, se você ver a análise de ontem, eu interpretaria isso aqui como um A, B e isso aqui um C, tá? Que, como eu falei, a ação da B bem pequenininha, né? Não exatamente a melhor das ondas B, as ondas B tão confiáveis, né? Mas ondas B nunca são confiáveis, né? Assim, então vamos acreditar nisso. Teria aqui um 2, 3, 4, 5, né? Dentro da C. Então seria basicamente aqui 1, 2, 3. Percebam que a gente teria mais um fundo aqui, né, nessa contagem aqui, tá? Então, e ainda, né, se for considerar isso aqui percebam que é 3 movimentos, ou seja, provavelmente aqui, imaginando, né, microcontagem, imaginando que a gente brevemente passou o 0,5 de Fibonacci aqui numa onda 4, provavelmente isso indica que se a gente for fazer essa contagem aqui, a gente teria um outro ABC aqui, tá? E outra coisa também que isso indicaria, tá? Se a gente for considerar isso aqui, a gente teria, digamos assim, poderia acrescentar aqui o 0,6, tirar o 0,23, a gente teria aqui, talvez o melhor ponto de venda, né, no 0,61, para ajustar aqui com a Elliott e com os pontos VPVR, tá? E se a gente fosse pensar em alvos, se isso aqui for confiável, tá? Que eu não opero isso, eu opero os níveis aqui, eu prefiro, tá? Mas se a gente for fazer uma microcontagem, considerar então isso, a gente teria o alvo para essa onda 2. Aqui seria um possível alvo, tá? 161, e essa região aqui também, tá? Porque seria uma diagonal, tá?
Então, uma diagonal, a gente... Para mim, o alvo assim, que mais bate na diagonal é esse 1.38, 1.23, tá? Então, seria aqui nesse range algo assim, não tem como saber. Como eu falei, microestrutura é sempre mais incerto ainda, tá? Mas a gente tem então aqui esse ponto aqui que seria o 61 da FIBO e VPBR, e a gente tem esses pontos aqui que não sei o que seria, provavelmente que seria o range anterior, tá? Então, com certeza aqui é um suporte, tá? Então, se o preço chegar a vir nessa região aqui, provavelmente ele deve respeitar. Então, fiquem atentos a essas regiões aqui, tá? Que o preço pode vir a fazer fundo dentro aqui dessa estrutura. E por ser o suporte desse range aqui, né? Então, se vocês acompanham o canal há mais tempo, eu comento dessa região aqui dos 38.600 até aqui os 37, desde que a gente rompeu aqui. Inclusive, eu tinha comentado que, para quem tá há mais tempo, que eu achava que aqui a gente ia cair já para cá. E esse movimento aqui eu não esperava acontecer, tanto que eu não consegui operar ele com uma amplitude boa, tá? Então a gente agora tá nesse ponto aqui e ainda é um ponto importante, tá? Então, como eu falei, microestrutura não é tão confiável, mas se a gente fosse pensar em microestrutura, seria isso. Outro cenário possível, rompe isso aqui, aí se romper esse ponto de controle aqui, que é outro cenário possível, menos provável, talvez menos provável, aí a gente teria aqui a onda B, que a gente tanto está falando, e essa onda B teria que, especialmente a região aqui de resistência, e depois aqui, tá? E não seria uma onda B normal, né? Porque isso aqui tá bem bagunçado, assim, né? Não consigo contar um A aqui apenas de uma forma simples, tá? Então provavelmente seria aqui um padrão mais complexo aqui, sei lá, um WXY, alguma coisa assim, mas irrelevante enquanto não acontecer, sinceramente, tá? Mas pensando por FIBO seria, digamos, as duas possibilidades, tá? Ou isso aqui, 1, 2, 3, a gente estaria na 4 numa diagonal para fazer um ABC e aí teria alvos aqui nessas regiões, ou a gente vai romper aqui essa LTB e aí resistência é aqui a partir do 0,5 a 0,6 principalmente, e aí o 0,7, e isso aqui ainda seria a correção da onda 4, mas aí seria uma correção mais complexa, tipo W, X, Y, e isso aqui. Quando a gente tivesse isso, a gente conseguiria medir aqui isso aqui. Tá. Que pode vir a acontecer, né? E aí teria espaço para fazer isso até os 35, mas não vale a pena deixar isso no gráfico, sinceramente. Mas só para vocês saberem que tudo pode acontecer, tá? E não dá para exatamente confiar cegamente nessas contagens, tá? Talvez eu poderia até contar de forma diferente. Não vejo no momento, mas talvez alguém poderia, tá? Então o Elliott, especialmente em tempos gráficos menores, microcontagens e em padrões diagonais, pode ser um pouco subjetivo, tá? A gente consegue tirar a subjetividade com retrações específicas e alvos, né? Por exemplo, aqui, né? Não deveria passar o 0,5, e se isso aqui for verdade, teria que fazer mais um fundo, e seria ou alvo aqui ou alvo aqui, mas mesmo assim a gente tem uma certa subjetividade, especialmente em tempos gráficos menores, tá? Então,
que eu faço com essa subjetividade? Eu tenho pontos de validação e invalidação. Para mim, o ponto aqui mais importante é essa região dos 39.500, que é a região que está meu stop aqui do Bitcoin. E que se eu tomar, vou até tomar feliz se o preço não voltar, né? Mas se o preço fim essas regiões aqui, eu vou conseguir acumular novamente. Então, se a gente fosse transformar isso em operação, isso. E aqui a gente poderia ter um stop bem curtinho, né? Basicamente onde o preço fizer, e a gente teria algo, primeiramente nesse ponto de controle, e segundamente mais acima, né? A gente teria que atualizar aqui Fibonacci e tal, mas algo assim. Tá? Então, se a gente fosse transformar isso em operação, seria isso. E é isso que eu tenho para dizer sobre o Bitcoin. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para mais atualizações e deixa alarme aqui nessa região, uma região importante. Até mais.